ecos do além. Em coisas que a gente simplesmente não pode explicar. Coisas que desafiam a lógica, que fazem a gente questionar tudo o que acredita. Eu nunca fui supersticiosa. Nunca acreditei nessas histórias de objetos amaldiçoados, até o carnaval de 2017. Essa história ainda me assombra. Eu tentei esquecer, tentei seguir a vida, mas tem noites em que eu ainda escuto aquele sussurro no meu ouvido. E se eu contar isso agora, é porque, no fundo, espero que ninguém mais passe pelo que eu passei. Em 2017, eu tinha 23 anos, morava sozinha em São Paulo e trabalhava em uma agência de publicidade. A rotina era pesada e aquele carnaval ia ser minha fuga. Eu e meus amigos planejamos uma viagem para uma cidade do interior, famosa pelo carnaval tradicional, cheio de marchinhas, fantasias elaboradas e um clima mais teatral. Não era bem o tipo de festa que eu costumava ir, mas eu queria experimentar algo diferente. Chegamos na sexta-feira à tarde e eu já estava animada. A cidade parecia ter parado no tempo, com ruas de paralelepípedo e casarões antigos. Tudo respirava história. Na manhã seguinte, resolvemos passear e procurar fantasias antes da festa. Foi quando encontramos aquela lojinha. Era uma portinha, discreta entre dois casarões, sem letreiro, sem nada chamativo. Parecia até abandonada, mas na vitrine havia máscaras penduradas, algumas lindas, outras inquietantes. Entramos, e o cheiro de madeira envelhecida e incenso tomou conta. Meus amigos começaram a olhar fantasias, mas eu fui direto para uma máscara dourada, com detalhes em alto relevo e penas pretas. Tinha algo nela que me hipnotizava. Era linda, mas ao mesmo tempo estranha. Quando a peguei, senti um arrepio subir pela espinha. O dono da loja apareceu do nada. Um senhor magro de olhos fundos que me olhou como se já soubesse que eu escolheria aquela máscara. Essa máscara é especial, ele disse com um sorriso quase divertido. Eu ri, achando que era papo de vendedor. Perguntei o que ela tinha de especial, mas ele só respondeu: algumas máscaras escondem mais do que um rosto. Talvez aquele fosse o momento de desistir. Mas eu ignorei o incômodo e comprei a máscara. Naquela noite, fomos para a praça principal, onde acontecia a festa. O lugar estava lotado. Luzes coloridas iluminavam as ruas, a música alta se misturava com as risadas das pessoas. Coloquei a máscara achando que ia ser só um detalhe da fantasia. Mas assim que ela tocou meu rosto, algo mudou. O barulho da festa ficou abafado, como se eu estivesse ouvindo tudo de longe. Minha visão ficou estranha, distorcida. E foi então que eu vi. No meio da multidão, algumas pessoas pareciam erradas. Não dançavam, não falavam, apenas estavam paradas, olhando para mim. As roupas delas eram antigas, como se tivessem saído de outro século. Meus olhos se fixaram em uma mulher de vestido bordado, com uma máscara idêntica à minha. Ela se aproximou lentamente, e mesmo com toda aquela gente ao redor, parecia que só existíamos nós duas ali. Senti um arrepio profundo. Tirei a máscara no mesmo instante e, como um estalo, tudo voltou ao normal. A música, as luzes, as pessoas dançando. Meus amigos perguntaram se eu estava bem e eu forcei um sorriso. Talvez fosse cansaço, bebida, calor. Mas aquela sensação ruim ficou comigo pelo resto da noite. Horas depois, decidi que já tinha bebido e festejado o suficiente. Ainda estava com dor de cabeça, me sentindo estranha. Então, aproveitei um momento de distração dos meus amigos e joguei a máscara na primeira lixeira que encontrei. No dia seguinte, mesmo sem contar nada para ninguém, continuei sentindo aquele peso estranho. Uma leve dor na nuca, um zumbido no ouvido. Quando já estávamos indo embora da festa, uma mulher me parou na rua. Ela segurava algo nas mãos. Minha máscara. Acho que você deixou cair. Meu sangue gelou. Eu tentei falar alguma coisa, mas nada saiu. Como aquilo era possível, eu mesma tinha jogado a máscara fora, mas sem reação. Simplesmente peguei e agradeci. No dia seguinte, antes de irmos embora da cidade, decidi devolver a máscara na loja. Mas quando entrei, havia outra pessoa no balcão. Um homem jovem que me olhou confuso quando mencionei o senhor que tinha me vendido a máscara.
Não tem nenhum senhor que trabalha aqui. Só eu e minha mãe. A mulher saiu dos fundos e quando mostrei a máscara, ela franziu o senho. Nós não vendemos esse tipo de máscara. Nunca tivemos nada assim aqui. O nó na minha garganta se apertou. Eu saí da loja em silêncio. Meu coração disparado. Na primeira esquina, joguei a máscara na lixeira de novo, quase como um reflexo. Mas não adiantou. Quando cheguei em casa, na minha cidade, fui desfazer as malas. E lá estava ela, dentro da minha bolsa. Foi ali que o medo se transformou em pavor. Eu sabia que não podia ser coincidência. Minha mãe sempre teve uma ligação forte com o lado espiritual, então contei tudo para ela. Ela me levou a um centro espírita. E quando expliquei o que estava acontecendo, a médium me olhou séria. Você não pode se livrar dela assim. Essa máscara não quer ser descartada. Engoli seco. O que eu faço então? Você precisa entregá-la para outra pessoa. Alguém que aceite de livre e espontânea vontade. Eu queria me recusar. Aquilo era errado, mas no fundo eu sabia que era a única saída. 2 semanas depois fui a uma feira de antiguidades e deixei a máscara à venda. Algumas horas depois, uma mulher pegou, experimentou e sorriu. Que linda! Eu vou levar. Quando ela pagou e foi embora, senti meu corpo inteiro relaxar. Pela primeira vez desde o carnaval, minha cabeça estava leve. Se eu me sinto culpada? Sim, mas eu precisava seguir em frente. Ainda me pergunto o que aconteceu com aquela mulher depois disso. E se eu puder te dar um conselho, nunca pegue um objeto antigo sem saber de onde ele veio. Algumas coisas carregam mais do que a história. Eu sei que vai parecer exagero, mas algo que aconteceu comigo durante o carnaval de 2019 nunca vai sair da minha mente. Eu ainda sinto o peso disso e até hoje me questiono sobre a sombra que parece ter me seguido naquela noite. Não sei se foi o carnaval em si ou algo mais, mas o que eu vi naquele bloco me mudou para sempre. Era o começo de 2019 e eu estava animado, como todo mundo, para o carnaval. Eu e meus amigos tínhamos planejado curtir a noite em um bloco grande no centro da cidade. O clima estava ótimo, o som estava bombando e as ruas estavam tomadas por pessoas fantasiadas, todos ali para se divertir. A gente tinha acabado de chegar, mas logo percebi algo estranho. Entre os foliões, uma figura chamava a atenção. Um homem vestido de forma antiquada, como se tivesse saído de uma outra época. Ele estava sempre por perto, não importava para onde íamos. Ele parecia se misturar com a multidão, mas não, fazia parte dela. Eu não conseguia entender, mas cada vez que eu olhava para ele, sentia um aperto no peito, uma sensação de angústia que eu não conseguia explicar. Logo, essa sensação foi se tornando insuportável. Estávamos ali para nos divertir, mas eu não queria mais estar naquele lugar. Tentei ignorar, tentei me concentrar na festa, mas não consegui. Algo estava errado. Olhei para os meus amigos, que estavam animados, mas eu simplesmente não conseguia mais acompanhar a energia deles. Eles perceberam que eu estava diferente, que minha mente estava longe, e me pediram insistentemente para ficar. Mas eu sabia que algo não estava certo. Não queria mais ficar ali. Então, sem pensar muito, pedi um Uber e fui embora sozinho, apesar das broncas deles. Cheguei em casa e, naquela noite, fiquei acordado o tempo todo, inquieto. A sensação de algo errado não me deixava em paz. O tempo todo, meu coração batia forte e a angústia não me deixava dormir. Eu liguei para minha mãe, expliquei o que tinha acontecido e que não conseguia parar de sentir aquele mal-estar. Ela me acalmou, fez algumas orações para mim e me pediu para descansar. Mas eu não consegui. Aquela sensação de que algo ruim ia acontecer não saía de mim. Então tentei ligar para os meus amigos no bloco. Pedi que eles fossem embora também, que o carnaval não estava certo, que sentia que algo não ia acabar bem. Eles estavam um pouco irritados. Já haviam bebido e estavam indo embora, mas me prometeram que tudo ficaria bem. Horas se passaram e nenhum sinal de que eles estavam seguros em suas casas. Telefonei novamente, dessa vez, Rafa me atendeu irritado, dizendo que já estavam dentro do carro. Desligou a ligação e em seguida me enviou uma foto. Estavam no carro voltando para casa e na imagem tudo parecia bem, mas eu notei algo estranho.
Eu vi a mesma figura, aquela mesma presença sentada no banco de trás, olhando diretamente para a câmera. Eu congelei. Tentei telefonar novamente. Foram 40 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens de texto. Eu só parei quando recebi a notícia. Eles haviam sofrido um acidente na volta para casa. O carro bateu forte e quando os paramédicos chegaram, o meu melhor amigo, que estava no banco do passageiro, não resistiu aos ferimentos. O pior de tudo era para eu estar ali. A gente tinha combinado que eu iria ficar no banco do passageiro, mas naquela noite eu decidi ir embora. Desde aquele carnaval eu não consigo mais olhar para a festa da mesma forma. O brilho, a música e a alegria, tudo parece vazio, como se a verdadeira essência do carnaval tivesse sido corrompida. E me sinto culpado. Culpado por ter ido embora, por ter deixado meu melhor amigo para trás. Às vezes penso que aquela figura não estava ali para me assustar, mas para me avisar. A sombra que eu vi naquele bloco não foi apenas uma presença, foi um presságio, algo que me lembraria que, por mais que tentemos fugir, o destino sempre tem uma forma de nos alcançar. Talvez o verdadeiro terror não seja o que vemos, mas o que ignoramos. E eu não sei se algum dia vou conseguir me perdoar. Eu nunca fui muito de acreditar em histórias de terror, mas depois do que vivi no Carnaval de 2017, isso mudou completamente. Nunca contei isso para muita gente, porque sei que vão rir e dizer que foi coisa da minha cabeça. Mas eu sei o que eu vi. Eu morava em Recife na época. Dividia apartamento com 2 amigos, o Davi e o Matheus. A gente sempre adorou comemorar o Carnaval. Pulávamos de um bloco para o outro sem rumo, só pela curtição. Naquela terça-feira de Carnaval, depois de 2 dias virados na folia, decidimos seguir para Olinda, onde os blocos não paravam nunca. Estávamos na rua principal, lotada de gente, quando ouvimos uma marchinha estranha tocando ao longe. Sempre fomos frequentadores assíduos dos bloquinhos por ali, mas aquele nunca tínhamos visto. Não era nenhuma música conhecida, mas tinha aquele ritmo animado de marchinha antiga. O curioso é que o bloco parecia meio isolado, como se estivesse em outra frequência. Matheus, aquele amigo empolgado e que topa tudo, disse: "Bora seguir esses caras." E lá fomos nós. O bloco não era tão grande, talvez umas 30, 40 pessoas, todas vestindo fantasias bem antigas, estilo carnaval do século passado. Pierrots, colombinas, malandros com paletó branco. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Ninguém cantava, ninguém gritava, apenas andavam, seguindo a música. A gente tentava puxar conversa com algumas pessoas, estávamos animados, um pouco bêbados, curiosos com aquele bloco que nunca tínhamos visto. Perguntamos se era um bloco novo, se eram dali da cidade mesmo, mas ninguém respondia. Só olhavam de relance, sem expressão. Comecei a sentir um arrepio esquisito na nuca. Mas Davi e Matheus riam, achando que era só um bloco conceitual. Foi aí que reparei nos pés deles. A rua estava cheia de confete e serpentinas, e os foliões iam pisando por cima. Mas os pés dessas pessoas não levantavam confete nenhum. Eles deslizavam sem fazer barulho, sem levantar poeira. Senti um frio na barriga. Olhei para os meus amigos, mas eles pareciam não ter notado. Matheus tropeçou num buraco do asfalto e caiu no chão. Em qualquer outra ocasião, eu e Davi iríamos rir muito da situação, ajudá-lo a levantar e relembrar desse momento pelo resto da noite. Mas ninguém riu. Quando ele olhou para cima, sua expressão mudou na hora. "Corre!" ele gritou. Não pensei 2 vezes, me virei e comecei a correr. Davi veio atrás sem entender nada, mas eu sabia que Matheus tinha visto o mesmo que eu. O bloco seguiu marchando, mas algumas pessoas viraram a cabeça na nossa direção, e eu juro, não tinham olhos. Só sombras profundas no lugar. Corremos até misturar com outro bloco, um cheio de gente gritando e se abraçando. Quando olhamos para trás, o bloco silencioso não estava mais lá. Matheus, ainda ofegante, olhou para mim e disse: "Eu vi os pés deles. Eles não tinham pés." Davi ainda tentava entender o que tinha acontecido, mas algo dentro de mim dizia que tínhamos escapado de algo muito errado.
Até hoje eu evito pensar muito nisso, mas uma coisa eu aprendi: nem todo bloco que desfila no carnaval é feito de gente viva. Se um dia você ouvir uma marchinha que ninguém mais reconhece, vindo de um bloco muito silencioso, não queira saber para onde estão indo. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.